Você quer saber como eu consegui lucrar mais de 9 mil dólares em um final de semana apenas investindo em jogos de futebol do conforto da minha casa? Clique no link que está na descrição desse vídeo e tenha acesso a um conteúdo inteiramente grátis com mais de 20 videoaulas feitas para você. Você iria? Pro Orlando? É. Eu iria. Você iria, Rômulo? Sim, porque também tem outra história. Ele, em 2018, ele recebeu a confirmação de que ele nunca vai disputar uma Copa do Mundo. Sim. Então acabou essa ambição também. Sim, ele tem seleção 33 brasileira. anos de idade Acabou. também, né? Não tem mais fim de carreira, um Ele finalzinho da não carreira, tem mais mas já essa tá preocupação de estar num caminhando. time competitivo brasileiro ou europeu e com isso vislumbrar a possibilidade de uma convocação e disputar a Copa. Isso acabou. Ele já está claro na mente dele que ele não vai disputar uma Copa do Mundo. Sim. E com toda essa pressão no Flamengo, final de contrato, mais que natural que ele busque caminhos como esse de Major League Soccer, já vislumbrando também o que vem por aí na sequência da pós-carreira. Você iria, Tironi? Se fosse Certamente. Para a minha vida, para a vida dele. Os eu acho, filhos, da Os esposa. filhos e tal, eu iria com certeza. Não, e aí tem outro ponto. E tem, só uma coisa, e tem outra coisa, né? Talvez nos Estados Unidos ele tenha alguma coisa para se abrir para a carreira dele. Ele pode fazer muito sucesso lá. No Flamengo, é muito difícil que o Diego se livre desse carimbo que ele recebeu nesse período que ele esteve lá. De não ser o cara que era o protagonista que se esperava. Então, acho que nos Estados Unidos ele tem a chance de abrir uma nova página, né? Na carreira dele. Até porque a pressão no Flamengo para 2019 só vai aumentar. Só vai aumentar, Com justamente. mais grana, com mais investimento. Eu iria, por conta da mudança do estilo de vida para a família, por conta das perspectivas, por conta do calendário. Lá ele não vai jogar mais do que 40 partidas numa temporada. Sim, muito. Aqui ele faz 40... Se ele jogar todas, ele faz 40 no primeiro semestre. E aí, Marcela, por outro motivo. Digamos que ele aceite... o Flamengo não libera o Diego para o Orlando City. E aí ele acaba ficando no Flamengo, aceita esses 600 mil reais. Beleza. Sim. Daqui 18 meses, ou seja, daqui 1 ano e meio, quando acabar o contrato, qual a perspectiva dele de ter essa mesma oferta que tem ele hoje, 600 mil? Lá do Orlando? Não, do Flamengo. Outro... Eu acho que, ou de qualquer outro clube. Eu acho que a tendência, Marcelo, daqui 1 ano e meio, é que o Diego esteja valendo, em termos de salário, menos do que ele vale, menos do que esses 600 mil. Porque é natural, você vai ficando mais velho, você vai recebendo menos. No Orlando City ele não tem esse problema. Ele tem por 3 anos garantido o mesmo salário. Além desses 620 mil limpos por mês, ainda há também, de acordo com a minha fonte lá do Orlando City, uma série de bonificações por gol, por assistência, por classificação aos playoffs. O Orlando City não consegue se classificar aos playoffs e esse é o grande objetivo para a próxima temporada. Sim. É por isso que também recentemente o Martinez, um jogador sul-americano que era pretendido pelo Atlético Paranaense, foi contratado. Então a ideia é reforçar bem o time para chegar aos playoffs. E eventualmente, se nesses 3 anos ele conseguir um título na Major League Soccer, há um bônus gigante para o Diego, que faria certamente o salário dele... O salário não, mas uma bonificação muito grande por conta desse título. Você está convencido já a liberar o jogador? Não, porque Não, eu acho que ninguém é bonzinho com você no futebol, cara. Você tá fazendo um favor... Mas que valor seria justo, Léo? sei lá, mas 6 pelo meses de menos contrato. alguma compensação, né? Nem que seja em formato de opção em algum jogador, algum tipo de colaboração, mas assim, de graça. Como assim? Um jogador do City vir pra cá? Sei lá, eles podem ter jogadores jovens também. Podem. Pode. Enfim, qualquer Provável. coisa, mas... porque assim, quando você precisa de um jogador que tá em fim de contrato, ninguém te libera o jogador. Ninguém te libera o jogador. Depende. Mas você fala, Depende, nesse beleza. caso. Sim, essas são depende, circunstâncias especiais. Mas né? você pode barganhar, pô. Você pode falar, desculpa, mas se você não quer me pagar, eu prefiro ficar aqui com o jogador e esperar que alguém pague. Alguém me ofereça alguma coisa mais vantajosa. E negociação é assim, ninguém te facilita nada. Mas o É porque Flamengo eu acho pode o estar caso- começando a ficar vocês com não medo. sabem dele negociar, querer velho. O aceitar, caso do né? Diego é Impressionante. uma O circunstância Flamengo muito... assim, meu Deus do céu, o negócio vai começar e lá O vem o caso do dia que ele Diego é uma aceita circunstância essa muito proposta. específica, muito especial. E, além de tudo, ele, infelizmente para ele, infelizmente porque é um jogador de uma carreira de muito destaque técnico, mas infelizmente para ele se tornou um símbolo de algo que não pode continuar no Flamengo. A mudança do Flamengo de postura, de nomes, de referências de elenco, passa pela saída do Diego. Mas você quer Vou rescindir o imaginar contrato isso. já, então? Eu acho que 6 meses ainda mais é um contrato que termina num momento em que não tem nem como o Diego ter um resgate. Como é que vai ter um resgate? Só tem Campeonato Carioca, encerrando antes do contrato dele acabar. Que a fase de grupos resposta da seria do Libertadores. Diego seria... Sim, mas a Libertadores vai até o segundo semestre. Tem fase de Brasileiro grupos. também, então não teria nem ter como uma resposta Só imediata tem um antes do ponto, termo né, do Romulo? contrato. Só tem um ponto nessa história toda. O Flamengo já perdeu o Paquetá, que era outro jogador para essa posição, né?
se perder o Diego, a obrigação de contratar um meia, Ah, sim. ela vai se tornar prioritária. Mas já é uma obrigação Sim. desde sempre. Para substituir o Paquetá. Só que se você perde também o Diego, e eu abriria a mão do Diego, eu acho que ele representa algo que eu gostaria de mudar na condição de dirigente do Flamengo. Vai ter que buscar, no mínimo um meia atacante. E assim, nem que sejam coisas menores, tipo, menores entre aspas, mas se eu volto na Florida Cup ano que vem, além da Florida Cup, eu jogo um amistoso na sua casa com parte da renda. Alguma coisa. Porque, Qualquer coisinha, né, não, mas Léo? de graça que não dá, aquele velho. negocinho, Ninguém me dá receber um um carinho, brinde. tem que receber um carinho, né, Olha, uma eu tô coisa aqui. É quando você vai na visita do loja e o Pateta. cara, eu não te dou desconto, mas eu te dou um brinde. porque ninguém Pateta, te vai dá lá. nada de graça. Mickey, Tá o certo. Mickey. Não, o Mickey pode também. Uma foto com o participar, Mickey? uma foto com o Aí isso a gente já tem, isso não Todo o precisa. elenco do Flamengo com a foto Que com o não Mickey. é, que apesar das especulações, não era o Rômulo. Não, Porque eles não tava- aparecem na mesma foto, então tem muita gente discutindo se era o Rômulo. Não, Ah, é? Não era o Rômulo. Tem gente Tava achando, bem mas tem Belo gente Horizonte. achando de Sim, verdade? por quê? Por que o Rômulo não tá na foto? Tava em Belo Horizonte. Aí a dúvida verdade, é, não mas tava, será eu que ele tava- está na foto? Eu estava... porque a exibição foi na sexta-feira, Foi né? na Eu estava em sexta, BH. Né? Porque no dia anterior eu estava tentando Mas ir foi para BH. gravado antes. Então eu estava tentando ir para BH. Foi aquele dia do, Ah, que você foi de do ônibus. avião em Confins. Eu viajei de ônibus à noite para BH. com Foi quando o Léo pessoas muito descobriu como é que se educadas. viaja Como é de que é a ônibus. viagem de ônibus, Rômulo? Ele não sabe, viu, Tirone? Ele é uma pessoa muito elitista. É, isso. Ele ficou meio chocado quando eu falei que eu viajei de De ônibus. ônibus. Falei, Coisa ônibus? incrível, hein? Que é alguém isso? ainda Quantas usa horas de ônibus, hein, 8 até? 8 horas. É, O no meu- instante chega, É, você né? vai deitado, No caso, não dormindo. sei se o motorista estava meio louco. Ele chegou às 6. Não, demorou mais. Tava Ah, meio tá. lerdo. Então, demorou louco, 10 lerdo? horas. Nossa. Um lerdo louco. Com quantas paradas? 2. Não, tá errado. Quanto tempo? Começou a 15 minutos, 20, né? Ah, então foi Começou, devagar mesmo. Foi Foi bem devagar. devagar. É, foi Começou devagar. 7h30, eu cheguei no apartamento lá em BH, 5h30 apartamento da em manhã. BH? É família tem, né? 5h30 da manhã. 7h30, 5h30, 10 horas de viagem. São Mas foi Paulo, boa a Belo viagem, Horizonte. assim, Meu você Deus foi do céu. Foto dormindo? tudo boa, 10 Era horas de ônibus, viagem. mas ônibus leito, você vai Não dormindo, você era tá leite, não era cansado, leite, você era vai leite? dormindo. Hã? Não era leite, imagina. Eu sou do Não povo. era leite, não. Leito, não. Outro elitista aqui. Pessoas Sério, que- sua viagem eu tava foi de vendo leite, aqui, eu tô leite. vendo aqui uma conversa no Instagram do Fred. O Fred virou agora o rei do Instagram, né? E aí ele colocou uma piadinha, colocou Entenderam? Aí um site, um perfil aqui do Flamengo, que não é o oficial, diz, curte aí meu comentário. Aí ele vai, vê lá, hein? Não vai querer, vai querer comprar minha página também. Tirou onda, né? Engraçadinho, né? Ele tá todo engraçado, o Fred. Ele é muito engraçadinho nas redes sociais. Fred, que Fred é esse? O Fred. Ex-galo. Fred. Impedidos? Ex-galo. Qual o Fred? Que eu não sei qual Esse é que você tá engraçado. falando. O Fred Guedes. Esse aí deveria voltar e fazer gol, né? Porque realmente está no final da carreira. Ele não tem culpa de ter se machucado, não. Pois Rômulo. é, ele Você se tem que machucou. voltar. Nas férias é mais difícil Porque fazer gol. jogador de Instagram é uma coisa, eu Viu? quero é em campo Nas fazendo férias gol. é mais difícil fazer gol. Oh, mais Ele voltou fácil, antes, né? não sei se Se você tá no sabe, mas amistoso. acompanhado. Não sei se Ele você voltou sabe, não antes. tem jogo ainda por enquanto. Ele voltou antes, não sei. Tem jogo talvez pra eu jogar? tenha Você quer que ele acompanhado. faça gol no mês de Aliás, eu janeiro? espero que você assista Pode, jogos ô, esse ano. Tirone, pode ligar aí a porque polícia isso do é clubismo. isso é coisa mal resolvida. clubismo? É óbvio, isso aí é Total. por conta da Assista. mágoa. É mágoa. Total. Assista jogos em 2019, eu pedi que eu faça. Pode ligar aí o Mágoa. negócio, Liga, que hein? foi feio demais agora. Não recebeu o Não treinou treinamento antes do Não programa? treinou? Não recebeu o treinamento. Aperta a tomadinha Não, aí. a tomada. Tá aí. Vai, obrigado. Próxima vez será mais ágil o negócio. Fique sempre ligado nesses pequenos Nessa- detalhes, principalmente com o Rômulo relação ao Mendonça. Rômulo, ok. Porque ele é muito disso. Ele é sou muito clubista. chegado Tá a de esse azul de lado novo. clubista. É só vem Ah, de azul. jeans não é considerado azul. Ah, mas é um azulzinho. É Boa, jeans. boa. Jeans. É Santa Cruz Capibaribe. Em Santa tem Cruz jeans Capibaribe. preto. Mas que cor é essa? Jeans. Cor jeans. Jeans marinho. Aliás, você falou Santa Cruz Capibaribe, eu fui ver o Santa ontem na Copinha É? e fiquei impressionado com a quantidade de torcida que o Santa levou lá Sério? no Nicolau Laion. Muito bacana. Bom, o time, eu vi o time não foto. foi bem, não. Perdeu, mas O foi bem Santa legal. na copinha. Eu viu que você estava lá, vi fotos no seu, Fiz rodada nas suas dupla redes ontem. sociais. Eu vou levar o Rômulo Você no levou a Canindé. Laura. É. Pra lá, fui ela lá. gostou? Tem copinha, gostou. Ela se amarra, que tava É. muito quente, né? Mas tudo bem. É. Dava pra anotar Em também. 2012 eu pela fui foto. num Português e Atlético, 1x1. Ronaldinho jogando no Atlético. É? Um bom jogo. Muito bom. Um sábado à noite. Canindé? Canindé. Ainda o Português nem Ficou disputava do outro a Série A. lado? Ficou do outro lado? Atrás um gol lá. Depende do lado que você tá, pra falar Não, que é do não, outro lado. não, né? é que a torcida do Galo, que É, quando fica a torcida vão do Galo. os rivais de São Paulo, ou o Flamengo, ocupa todo o outro lado do Como é que estádio. você lembra disso?
Tem boa memória. É porque já é uma coisa antiga, né? Isso aí já tá no Gol Grande Momento do Futebol. Não, também não, vai. Também não, vai. O Tucou guardou. o grupo Esse foi o narrador português e o Alexandre Santos. O grupo da Portuguesa tem torcedores tem gente que tem torcida na ESPN em todos os times. Aí todos os times, mas aí quer Tem dizer... Volta Redonda, não tem, né? Paraná e Santo André. Quem torce pro Santo André agora? O Vladimir Bianchini. Ali, vem aqui. Nossa, Olha, vai. deixa eu ver o que é que os fãs de esporte... Você vai assistir hoje ao jogo? Eu não sei porque eu vou fazer o jogo do Porto às 7h10. Depende da hora que acabar aqui, talvez eu consiga dar um pulo. Tá bom, então. Mas É ele vai direto. deixar gravado de todo É jeito. 9h30, dá tempo. Né? Tá? 9h10? Pode ser. É. Ó, o Bruno Leonardo tá perguntando, Bertozzi, o Arrascaeta, vem ou não vem? Pô, pro Mengão? eu que tenho que saber disso. Segura essa emoção, viu, Bruno? Sei que passou o fim de Essa é semana a com o pergunta Itaí Machado. de $1 milhão. O Vinícius Generoso está dizendo, eu liberaria o Diego. Você não pode montar um time com ele, visto que ele sai em 6 meses. Já monta um time com alguém fixo no ano. Esse salário para ele ser opção não compensa, até porque ele não vai entrar em dividida e correr o risco de lesão. É generoso mesmo. O Juscelino diz que o Diego foi contratado para ser o cara e não foi nada. Juscelino. É nada também é muito, né? Muito. Juscelino O meio Natan radical. Augusto tem que tirar esse ódio do coração, porque quando começa o ano... Rômulo, você quer continuar essa frase? Não. O Natan Você Augusto acredita diz nisso? que o Diego é um ótimo jogador, mas foi criada uma grande expectativa e ele não correspondeu da maneira esperada. Mas Vocês a participem, viu? Hashtag BBDebate. mensagem do Vinícius, aí, o fã de esporte, indica muito isso. A maioria do torcedor do Flamengo já pensa muito mais no fim, no capítulo final da Sim. carreira do Diego, no Flamengo, na trajetória dele no Flamengo, do que na possibilidade de uma mudança radical e ele se tornar o cara decisivo do clube. Está muito mais na cabeça o fato de que está próximo do fim. Sim. E aí essa questão até de medo de lesão, de imaginar que o jogador não vai ter a intensidade necessária para aquele momento porque está pensando em outra situação, é algo natural que o torcedor imagine também. É sempre quando a gente fala assim, o jogador tá para sair ou tá com um contrato e aí começa a cair de rendimento, o pessoal, já tá pensando em outro clube, já tá pensando... na Europa, já tá Eu nem pensando acho em que outro o lugar. Diego é do tipo acho, chinelinho. também acho. que Eu também fugiria acho que não. de Não, mas não é dividido. questão de ser Não, chinelinho, não, é uma sim. questão natural mesmo, sim. do jogador que já se imagina em outro lugar. Pode ser, mas ele não fugiria de dividida, não tem esse Também acho que perfil. Só uma coisa pra gente pensar. Se você economiza R$725 mil por mês, você, por exemplo, pode usar esse dinheiro e acrescentar outros 275 mil para, por exemplo, pensar em ter o salário do Gabigol. Você prefere gastar 725 mil no Diego ou abrir mão dessa grana e acrescentar mais 275 mil para ter o É o Gabigol? que eu tô querendo convencer o Leonardo Bertozzi, mas Não, ele eu não dou jogador de graça pra você. Não tá dando. E olha que Tá bom, desde faz o faz amistoso tempo no ano já que que a vem, gente vai. faz. Faz o amistoso no ano que Uma vem, foto com correndo, Pateta. revertida pro Flamengo. Foto com o Pateta, com o Mickey e um amistoso. Lá em Magic Kingdom. Amistoso no Magic Kingdom. Não, no estádio do Orlando para ter mais renda, para ter mais gente. Tem o espaço da ESPN lá, Tô quem muito sabe... ansioso. não- Vamos parar de falar, estou ansioso pra viagem. Você vai Na lá? volta eu Ele te vai falo. pro Canadá e depois ele vai pra Orlando. E Elite. aí ele vai ônibus, ficar... Anda de ônibus e vai pra lá, hein? Eu já sei todo o Andar de roteiro. ônibus, cara. Tanto que Eu ele fico fala. até meio constrangido de estar do lado de alguém que isso. está num patamar, num status financeiro de sofisticação. Falou o cara que vai ficar um mês na Itália todo ano. Inalcançável. Fica um mês na Itália todo ano. Você vai falar o quê, velho? Um ano você fica lá só tomando vinho, Vou lá comendo fazer bisteca. trabalho voluntário. Ô, Romulo, e eu que não tiro férias, mano. Trabalho Eu que não voluntário. tiro um dia de férias. Como é mas é que, porque você se quer, você né? tá constrangido, imagina Nossa, eu. sério. Como vai pra Nicola, Itália? ele gosta tanto de dinheiro que ele não tira Não tira férias. férias. Tira férias. Não. Pela madrugada, nem se Férias vendeu um pra ele jogador. é- Não, e pior, prejuízo. não fica doente também. Não fica. Fica doente. Você nunca teve nenhuma doença? A menos que você comece a rogar praga agora, até então tá tranquilo. Puxa vida. Não, a gente tava falando do A amistoso, gente gente. começou do amistoso, terminou em Orlando, foi pra Itália, pra Europa. Vamos fechar esse Pro amistoso. Canadá, o Nicola não fica doente. Onde Vai pra Florida, vai pra Florida Cup, fica mais uns dias lá, faz o amistoso no estádio do Orlando, pô. Tá bom, Tá fechado, bom. vai. Grandes coisas. até Não, porque vocês querem tudo de graça nessa também? hora, o Landim, que tá super animado, tá animado, passou o Agora fim de também? semana bem animado. Não, acho que Ainda agora ele tá tá um pouco animado? menos animado, né? Porque ele tem coisas... Garota pra da resolver. água! Salve, Landim! Garota da água teria um Garota da trabalho água ali, ó, fundamental podia chegar agora. ali, hein? Precisa, né? Pô, toma uma aguinha aí. Hidrata aí, meu filho. Hidrata aí. Hidrata, A neném. moça da água. Antes de Moça você da gravar água. um vídeo, você poderia tomar uns 2, 3, 5 copos d'água? A moça Tem da água. montagem do Landim com a garota da água? Não Pô, sei, tem deve que ter. né? ter isso. Garota da água. Garota da água lá do lado do Se não Landim. tem, alguém tem que fazer, né? Possível. É assim, né? A água, assim. Garota É sal ou hidratação?
Aí já tá Não, turbinado. fundamental. Mas tá, nessa hora o Landim tá assim, vai que o Diego começa a querer pensar nessa minha proposta aqui. Vai que ele quer ficar mais 1 ano e meio, eu tendo que pagar esse salário que não é nem um pouco baixo e pra ser o Diego que a gente não estava esperando. Aquele Diego que não foi o protagonista. Eu acho que ele tá começando a se assustar e aí ele tá assim, ó, pode vir, vem, fala aí o que é que o Orlando tá oferecendo pra você, vai, a gente faz esse amistoso lá no Magic Kingdom, Viu? Vamos tira fechar. foto com o Mickey, com o Pateta, se der tudo certo e tá tudo bom. E aí vai ficar bom pra todo mundo feliz. Puta, é bom também. Certo? Então convencemos você, né, Leonardo Bertozzi? Eu quero pelo menos esse amistoso aí. Tá bom, então temos um amistoso lá em Orlando, metade do... Quando você estiver Não, lá. eu quero a renda inteira. Que isso? Quero a renda integral do amistoso. Você tá fazendo, tá parecendo Itaí, que tinha aceitado meu amigo, o tem que negócio, nem tá no voltando futebol atrás. negócio, velho. Pela madrugada, imagina o Léo, diretor de algum clube brasileiro. Não, vocês estão querendo, pô. Desgraça. Você tem alguma informação da Rascaeta aí? Não tem, não. Eu sei que eles estão brigando ainda. Pois é, e a última informação é que o Cruzeiro notificou o Flamengo pelo Arrascaeta, isso na FIFA. E aí, logicamente, que ele foi lá na FIFA, foi na CBF primeiro, e depois ele vai lá na FIFA para falar assim, olha, estão assediando o meu jogador. A FIFA vai pegar e colocar no Bichinho. escaninho de coisas que eu não tô nem aí. Isso aí é o seguinte, a gente sabe como é a lei, a gente sabe que a lei é assim. Então aproveita e vai lá o Flamengo, vai notícia pelo Orlando, que falou com o Diego. Não, primeiro. então, no caso do Holanda, ele até poderia por causa do fim do contrato, né? Tem 6 meses. Mas ele ainda não pode pré-contrato, né? Tem que esperar os 6 meses 6 para meses, falar. Mas ainda não isso deu aí é o 6 tipo da meses. situação que, assim, você normalmente acusa o outro de coisas que você também faz, entendeu? É óbvio. Então, é isso. No próprio caso do Cruzeiro... Mas não você- quer dizer que tá certo. Não, eu tô falando. Existe uma regra que ninguém Sim. cumpre. É. É de vidro. Né? Essa é uma situação na qual os clubes brasileiros, não só brasileiros, no mundo, tem telhado de vidro. O Se a gente pensar- Grêmio notificou o Barcelona porque estaria sediando o Arthur. O que aconteceu? Ele foi. O Arthur tá lá no Barcelona. Não, mas agora. imagina, eu sou presidente da FIFA. Aí eu recebo uma reclamação, uma notificação de um clube brasileiro. Sim. E aí, esqueçamos o clubismo, vamos olhar só pra questão. Eu não consigo. Eu sou suíço e sou presidente da FIFA. Sim. Nicola, Suíça. Tem um time do Brasil reclamando, né? Tá bom. Esse time do Brasil, tá tudo ok com ele? Não, Não, parece que tá esse Não, time, ele deve. parece que esse time do Brasil tem uma série de reclamações na própria FIFA relacionadas a não pagamento. E aí que tá, e aí só sobre essa questão. O Flamengo fez o assédio. O Cruzeiro fez recentemente com o Diego Pituca do Santos. O Santos fez... Todos os clubes brasileiros assediam jogadores de outros times. É o modus operandi do futebol. Então, a menos que a gente comece do zero... Mas não é certo. Até porque Certo, são tudo erros que não mas, se assim, justificam até com pra outros fazer a erros. proposta, você tem que ter uma sinalização de que o cara tem interesse. Sim, sem dúvida. O grande erro dessa história toda, Marcelo, é o Arrascaeta não aparecer para treinar. Sem dúvida. O Arrascaeta está completamente equivocado. É o maior erro. O Arrascaeta... E aí dá para usar o exemplo do Bruno Henrique, Marcelo, Não sei. que é outro jogador que já se acertou com o Flamengo, que já disse sim ao Flamengo, que está todo dia na orelha do presidente Pérez para o Pérez liberar, mas está treinando. Mas está cumprindo com as obrigações dele. A gente pode ver um desfecho positivo com o Bruno Henrique e um desfecho negativo do Arrascaeta, também por conta do comportamento do Arrascaeta. Porque esse a ferro e fogo pode fazer com que o Cruzeiro tente negociá-lo com o primeiro clube que aparecer, mesmo se for para ganhar menos. O grande erro dessa história toda é o Arrascaeta, que não apareceu para treinar mais uma vez. Nossa, o pessoal das redes sociais, eles são demais, né? Depende, né? Demais o quê? São o Assim, quê? eles são impressionantes. Como eles conseguem stalkear absolutamente tudo. Eles conseguem ir atrás, eles vão e eles ficam lendo nas entrelinhas absolutamente tudo. Eles acabaram de ver e de notar, e eu fui ver se realmente era verdade, que o Arrascaeta, ele tirou o bio do Instagram. Antes estava lá, jogador do Cruzeiro. Ele não tem mais. E aí ele colocou, ele tá A de foto costas. ainda é ele com o uniforme do Cruzeiro? Ele com o uniforme de Cruzeiro, mas agora de costas. E na frente tem uma torcida. E a torcida é a torcida do Flamengo. Você tá brincando. Sério? No Instagram? Velho, Eu, como Não co-apresentador, pode, não. sou co-apresentador. Você falou, faço o curso do Senai e se torne um co-apresentador? curioso, não? Desde já. É muito curioso. Bom, assim, Nossa, pelo é jeito mesmo, hein? aqui,
É que assim, não dá pra ter certeza absoluta. Porque não, sabe o que ele fez? Mas me parece sim, é Maracanã, Exatamente, é torcida do Maracanã. Flamengo. Ele Maracanã, pegou- torcida telão, do Marcelo, Flamengo. Fez aquela coisa. Ele fez um joguinho, né? Ele fez um joguinho. Eu continuo aqui com o uniforme do Cruzeiro. colocar, vou mas vou pedir aproveitar e pegar uma foto do Cruzeiro contra o Flamengo e no fundo a torcida do Flamengo. É, eu vou Ele mandar podia aqui fazer uma pro montagem com a debate. cabeça dele no lugar do Raposão, naquele encontro no aeroporto. Também. Pois é uma boa. Sugeriram isso, mas falaram talvez não fique tão... Tem aquele natural. Twitter que é muito bom, né? O antes da M, né? Que isso, Léo? Que mostra, tipo, imagens de momentos antes de acontecer uma... Instantes Sim, de acontecer sim, uma sim, tragédia. é certo. Exato. Sim, Por exemplo, a foto deles da capa é o placar Brasil 0, Alemanha 0. Muito bom. Então, isso já é um antes da M, Nossa, né? que tragédia isso aí. Bom, muito bom isso. Muito bem Instagram, bolado. Sobre essa história do aliciamento, Tem Marcelo. no Twitter. Eu vou ver no Instagram eu não vi Twitter. ainda, mas é muito bom o perfil. É. Ah, vou ver. Vou Tá, seguir vamos lá. isso. Ele e é o também grande tem. momento da televisão brasileira. Grande momento da TV brasileira, maravilhoso. Daqui a pouco eu muita mostro, contribuição dos tá? canais A ESPN foto aqui. dele. Eu já pedi aqui pro Vagninho colocar. Mas acho que ele não vai foto. treinar mais não, hein? Aí não. Não, então, tudo indica que não. O cara não chega. Ele já acho que ele não tem mais nem salário de tanta multa que ele já tá recebendo lá. Esse mês ele não vai ganhar. recebe bem, ele recebe bem. Tá, mas esse mês ele não vai Mas se a ganhar. De primeira tanta multa multa, foi é de multa atrás de 40%, multa atrás de multa, ele não deve receber mais esse mês. Mas Tudo o bem. fato Eu é que- queria entender qual que é a dificuldade do cara. Tudo bem, o cara recebeu uma proposta, foi assediado, sei lá o quê, pelo Flamengo, né? O cara chegar no dia da representação, ir lá treinar, falou assim, olha, pessoal, o negócio é o seguinte, cara, eu tô a fim de sair, tenho uma proposta assim, assim, assado. Qual que é o medo que o jogador tem de fazer isso, de encarar um dirigente frente Mas a frente? isso foi Qual é o- feito. Não, isso ele foi não- ele não feito, apareceu. Tironi. Foi ele e o empresário dele, ele sim. apareceu. Eles tiveram uma reunião e aí ele disse que o Itaí foi muito grosso, gritou Bom, com ele, tá fez não sei o bom. quê. Aí ele se levantou e foi embora e não voltou nunca mais. Então, mas mesmo assim tá errado. Tá errado, completamente errado. assim tá errado. Completamente. Qual é Mas o assim, problema ele dele? teve essa primeira conversa, ele chegou até essa primeira conversa. Aí ele saiu se fazendo de coitado, porque pra mim é isso que ele tá fazendo, quando ele diz, o Itaí gritou comigo. E nesse ponto ele falta com educação até com os companheiros de trabalho dele. Sem dúvida. Respeito. Acho. Sem dúvida. Eu acho que ele, empresário, estão jogando com... Já falamos aqui, né? Estão jogando com o perfil mais do que conhecido do Itaí Machado, de truculência. Então, você falar que o Itaí não o tratou com respeito, ninguém vai duvidar disso. É algo mais do que natural, esperado, inclusive, que faz parte da rotina de tratamento do Itaí Machado. Não tem ninguém que possa negar isso, nem o próprio Itaí. Mas, ao mesmo tempo, é impressionante como o próprio Arrascaeta, ele usa, né, aquela famosa coisa do o escudo da ingenuidade do jogador de futebol. Não, eu sou submisso, quem decide aqui é meu empresário. Mas, no final das contas, o Arrascaeta está tendo uma postura das mais lamentáveis nos últimos tempos em relação à torcida. O que ele era para o torcedor do Cruzeiro até o dia 2 de janeiro, quando, inclusive, no Instagram, ele colocou uma foto parabenizando o Cruzeiro pelo aniversário de 98 anos, né, de história. Certo. E o que ele se tornou no dia seguinte é a maior metamorfose dos últimos tempos em relação a o que uma torcida pensa e reconhece num ídolo, num jogador. De ídolo, ele se tornou uma figura odiada e boa parte da torcida do Cruzeiro quer ver o Arrascaeta pelas costas. Porque Fabiana? Como é que tá? já não quer saber de Arrascaeta, adorava o Arrascaeta, Pois agora é. que vai embora esse maldito, E não é só ela, essa né? sirigaita safada. E quando nós Sirigaita mineiros... safada. Quando nós mineiros ficamos com raiva, a gente Arrascaeta come vem palavras, né, Rômulo? Ah, eu faço isso. Arrascaeta, né? Arrascaeta. O Arrascaeta, Rômulo, certamente não deve estar saindo de casa. Tem uma É melhor passagem, mesmo. Tem uma passagem curiosa. O Daniel Fonseca, que é o empresário dele, e que está sendo acusado pelo Cruzeiro de ter criado toda essa história. O Daniel Fonseca precisou fretar um avião para sair do aeroporto menor de Belo Horizonte. Ele não foi por Confins. Pampulha. Ele foi pela Pampulha no avião fretado por conta do medo de ser agredido. Eram várias as ameaças que estavam sendo feitas ao empresário impressionante, uruguaio. Com Que é roupa, também... usando um vestido. eu não tenho essa informação, qual a mas necessidade de ter chegado nesse é possível que ele tenha É essa... inacreditável, é E inacreditável. acho que você, rapidamente, se você desprezar a paixão que uma torcida tem por você, eu acho que é um dos pontos que o jogador profissional de futebol nunca pode cometer. Você desprezar uma torcida que gosta de você, que era apaixonada por você, que tinha respeito por você, tá? Você desprezar dessa forma, simplesmente falando, eu não vou mais aparecer aqui, azar o meu, vou pegar o ônibus fretado, ônibus não, ônibus só o... Leito, né? Ônibus, Leite é a avião Marcela que fretado, gosta. porque eu não sou mais uma pessoa querida na cidade, do clube e da torcida que
me ama, ou me amava até hoje. Amava. Eu acho que é um desrespeito muito grande. Ó, baita... Marília Desnecessário Mendonça, nesse caso, ridículo. desnecessário. O Arrascaeta completamente Vai chorar ouvindo Marília Mendonça. E aí só mais 2 pontos em cima dessa Ninguém me negociação, respeita Marcelo. nessa cidade, amante não tem lá. Ó, Pode, continue, que a gente vai ouvir. Fale, vai. ele não pega ônibus, mas ele ouve Marília Mendonça. isso aí. É uma figura controversa. No avião, no né, avião. Quase. Ouve no acabou. avião. Já? Você tem que ouvir bossa nova instrumental. Não. Esse é o seu caminho. Não é o perfil. Só mais 2 pontos em cima. Chorando também. O Cruzeiro está acusando o Flamengo de aliciamento, mas o Flamengo já entrou em contato com o Cruzeiro. Nos Sim. últimos dias, eu apurei que o Marcos Braz, que é o vice de futebol do Flamengo, telefonou para o Itair Machado e houve um contato para tentar estabelecer uma comunicação e para tentar fazer com que o negócio evolua. A primeira oferta feita pelo Flamengo, via Daniel Fonseca, empresário do Arrascaeta, foi de 6 milhões de euros só pelos 25% que o Cruzeiro detém. Tá. A proposta total era de 10, desses 10, 6 milhões ficariam com o Cruzeiro. Houve uma melhora nessa proposta. No Olha. contato entre o Marcos Braz e o Itair, o Flamengo melhorou essa oferta. Não me contaram o valor, não acho que foi muito melhor, mas 7, 7,5, eu acho que já é algo para se pensar. E aí, sobre verdades e mentiras nessa história. O Itair Machado disse na semana passada que a proposta feita pelo Flamengo ao Arrascaeta era de 3 vezes, era uma proposta 3 vezes maior do que do salário que ele tem atualmente. Não faz muito sentido. Não faz, pra 1,5 falar a verdade, milhão? nenhum sentido. Porque o Arrascaeta ganha na casa dos 500 mil reais por mês. Não há por que o Flamengo oferecer 1,5 milhão de reais. É claro que não. Se ele oferecer isso, Marcelo, ele está fazendo algo muito ruim para o próprio elenco. Imagina dúvida. o Everton Não, sem Ribeiro, dúvida, sem dúvida. imagina Não dá, não os tem outros cabimento, jogadores, não tem condição. o Vitinho. Aí você traz o cara para ganhar 1 milhão. E primeiro que não há necessidade. Se você oferece 1 milhão de reais, você está dobrando o salário do Arrascaeta. Óbvio que o Arrascaeta vai estar louco para ir. Você está economizando 500 mil reais por mês e você não vai criar um problema interno. Então, e aí depois até fui checar com uma pessoa lá do Flamengo. A pessoa do Flamengo garantiu que não chega mais nem perto de 1,5 milhão de reais. O salário do Arrascaeta é pouco superior a 350 mil. Só que ele tem outros penduricalhos que fazem com que os vencimentos dele cheguem na casa dos 500 mil. A ideia do Flamengo era que o salário dele fosse de 300 para 700 mil e com penduricalhos talvez chegasse a 1 milhão de reais por mês. Tá. Agora vai Virou pensar. deputado. Raciocinem comigo. Vamos que tudo se resolva. O Arrascaeta desaparece de Belo Horizonte, passa a ser odiado pela torcida do Cruzeiro. Tudo se resolve assim? Sim, e vai para o Tá Flamengo. resolvido. E vai para o Flamengo. Ah. O Arrascaeta, se ele não for um jogador que se esperava tudo que a gente acabou de falar do Diego aqui, ele vai ser um fracasso no Flamengo. Ele pode ser um bom jogador, mas se ele não for tudo que se espera diante de toda a celeuma que foi essa negociação e até desses valores que, como diz o Nicola, talvez não sejam verdade, de salário tal. Se o Arrascaeta vira um jogador como o Diego no Flamengo, que fracasso vai ser essa negociação? E a pressão que o Arrascaeta já chega no Flamengo. Pô, a gente arrancou o cara do Cruzeiro porque ele queria vir pro Flamengo e tal. O Arrascaeta é ótimo jogador. Mas e se ele não vira esse jogador no Flamengo? É como se ele estivesse criando para ele mesmo uma situação de pressão maior do que ele já vai jogar no receber. Flamengo. É burro essa postura dele até nisso. Até nisso. Fica uma situação que ele não pode ir para o Flamengo e não ser um super jogador. Já Primeiro que chegou ele uma apagou o nome, situação... ele tá apagando o nome dele da história Sim, do Cruzeiro. apaga o nome. Vai ser aquela coisa pro cruzeirense O realmente Romulo fala com nisso o tempo mais inteiro, porque a rancor. mulher dele deve falar o tempo todo. Não. Mas assim, não é só a mulher, é a torcida inteira. Não, O Romulo deve acho que a passar decepção, o fim de sabe? semana Por inteiro. exemplo, O quer fim de ver semana um- inteiro. A esposa Ai, o dele Arrascaeta. simboliza o que é Quer ver um Ai, que exemplo? ódio do Quer ver um Arrascaeta. exemplo? Bola de prata em dezembro. Você estava lá acompanhando, né? Fiz muitas piadas gostosas no evento. Você estava soltinho. Estava soltinho. Até uma semana antes da seleção ser definida do Bola de Prata, o Arrascaeta estava batalhando. Sim. E a minha esposa, né, que é a Fabiana, estava com a expectativa do quê? Vai no Bola de Prata, vai tirar foto com o Arrascaeta. O negócio dela era tirar foto com o Arrascaeta. Sim. Aí no dia, é isso mesmo, no dia de manhã, o evento foi meio-dia, eu mandei aliás, no dia não, na noite anterior, no domingo, mandei uma mensagem para ela, falar, ó, Arrascaeta não tá na seleção. A decepção dela foi gigante. Falei, que desgraça. Nem vou mais. Mas, olha, eu lembrei, olha, eu sou seu marido, é melhor que você vá. Eu vou apresentar. Estarei Você lá, gosta né? do Arrascaeta, mas eu que sou o seu cônjuge. Tabulamos aqui um relacionamento amoroso
que foi oficializado. Mas Né? meteu um cônjuge mesmo? É, eu que sou o Conan, porque devia estar pensando que era o Arrascaeta, né? Mas enfim. Então o Arrascaeta não apareceu, a decepção dela foi brutal. Agora ela não tá nem Em um aí. mês, olha como mudou Mas completamente. Então eu imagino, para o torcedor do Cruzeiro, o torcedor mesmo que acompanha, daqui 15 anos, 20 anos, quando for lembrar, por exemplo, da temporada 2018, que o Cruzeiro foi campeão, por exemplo, da Copa do Brasil, e que o Arrascaeta foi fundamental, teve toda aquela história dele voltando do Japão e chegando às 4 da tarde, e entrando no segundo tempo, fazendo gol na decisão. Eu tenho convicção de daqui 15, 20 anos, quando relembrar essa conquista, essa Falar temporada, aquela sirigaita o Arrascaeta vai ser colocado à margem da história. Porque esse rancor não vai se resolver, não. Foi um desrespeito muito grande. O Arrascaeta está apagando uma história maravilhosa dele num clube que é um dos maiores do país. E parece que ele ou não tem noção disso, ou pior, ele não respeita isso. É vergonhosa a atitude do Arrascaeta. Mas a irritação Agora, do... Só uma coisa existe a importante, possibilidade dele continuar, Nicola? Você acha que ainda dá pra ele continuar? Vai que ele volte agora e fala assim, eu quero pedir desculpa pra torcida, Eu acho eu que errei. Demorando um pouco já, né? Eu acho que dá, Marcelo. Ah, sempre Já, dá, se ele né? pedir Eu desculpa... acho que o torcedor perdoa logo. É, torcedor tem aquele perdoa coração, fala. né? Com gols e boas atuações. Quantas semanas sem treinamento que eles vão Ah, sim, perdoar aí? sem dúvida. Já estamos segunda-feira, quantos dias que ele não Um apresenta? mês ainda dá pra perdoar? Nossa senhora, Foram que 4 bondade. dias, né? Quinta, Foram sexta. 4 treinos, Mas é importante que o fã do esporte saiba a verdade. A irritação do Rômulo. O Rômulo já é um cara irritado por natureza. Hoje ele está mais irritado porque a esposa dele, a Fabiana, decidiu não cozinhar no final de semana por conta do Arrascaeta. Só falava Aí o Rômulo- nisso. Aí o Rômulo não almoçou realmente, e aí tá bravo desse jeito. Ele encarnou o personagem, o Nicola, né? Realmente. E aí não pode mais almoçar aqui no estúdio, eu não sei se você está sabendo. Nunca almocei. Eu não sei se você está Inclusive, o único sabendo, proibido. Nicola. Está O proibido. único que eu vi consumindo alimentos aqui no estúdio foi o Jorge Nicola. mesmo? Foi por causa, Atrás foi por desse causa sofá. do caso do champanhe? Não estou sabendo exatamente, sei que não dá. Mas Na houve uma verdade, já era determinação proibido, só nova? que agora a Sempre fiscalização foi proibido, né? aumentou. A fiscalização Sempre agora foi está proibido? mais... Sempre foi. Tinha me avisado. Não, tinha um recado Tem bem um grande negócio ali. escrito na porta, Placa né? gigantesca na Proibido porta. alimentos e bebidas no Proibido estúdio. alimentar os animais. Bebidas também? Infelizmente, você água juiz pode. várias vezes, inclusive. Água para quem estiver no ar. Não pode amarrar cadarço e Pros também não pode ser negros. Amarrar alimentado. cadarço também não? Não pode. É engraçado, né? Porque assim. É muito sem clima, né? Total. Eu acho muito sem clima. Mas. E Uma aí, coisa- se não sai o negócio? Aqui, não, vocês perguntaram aí. Não, vocês perguntaram o Mas quê? tem Ele pode casamento que ainda volta depois de resgatar, tanto tempo. faz 2 gols, faz uma sequência e apaga. O pessoal é louco Né? mesmo. Vocês estão né? citando isso como uma tem possibilidade. Sim, sim. Mas a questão é que, no momento, o Arrascaeta está fazendo tudo para inviabilizar isso. É. Toda atitude do grupo do Arrascaeta e do Arrascaeta vai contra essa ideia de que possibilidade de recuo, é natural, né? que já aconteceu, algumas vezes já aconteceu. Mas tudo que eles têm feito é justamente para não permitir que isso aconteça. É, exato. Pelo menos até agora é isso. Exatamente. Se vai mudar, eu não sei. Mas no momento a corrente é contrária. Ah, e ele preenche todas as casas de idolatria, né, cara? Tem títulos importantes, é bom de jogos grandes, sempre se declarou muito identificado, então... A única coisa que ele não preenche é não ser da base. Não ser brasileiro, ser da base, Mas ser um mesmo assim, estrangeiro. quer dizer, chegou Única coisa. jovem... Aí sem falar que no ano passado estava todo mundo ainda mais apaixonado por ele, Fez esse Depois esforço da aí de história, voltar, voltando é. do Japão. Assim, um time grande, tirar de outro time grande um ídolo, não é exatamente padrão, mas acontece. Claro. O Flamengo tirou o Guerreiro do Corinthians. Não, Mas era fim de o contrato. próprio Era- Lucas Prato, quando foi do Atlético pro São Paulo... Exatamente. Ele era um dos ídolos do Atlético. Sim. O Guerreiro E a era saída fim dele de não foi contrato assim. e ainda assim a ficou torcida todo do mundo com Atlético raiva. tem ódio do Lucas jeito Prato nenhum, por causa Até disso. todo mundo Não tem. entendeu a situação, foi feito muito Fa- claro. Lembrando uma negociação entre Cruzeiro e Flamengo. O Raul foi um super goleiro no Cruzeiro e foi pro Flamengo. Sim. Depois foi campeão do mundo pelo Flamengo, virou ídolo. E hoje ele é um cara que é um ídolo dos dois clubes. Né? O cruzeirense respeita muito o Raul. Sim. O rubro-negro nem se fala, é o cara que foi campeão do mundo. Então, isso que é mais intrigante e mais triste, né? Empresário ou jogador fazer questão... O Nelinho jogou O no Nelinho Cruzeiro, jogou no nos Atlético. dois, jogou no Atlético e no Cruzeiro. E virou um cara importante para os dois times. Né? O Serginho jogou no Santos, jogou no Corinthians, jogou no São Paulo. Enfim, isso acontece, mas esse tipo de atitude é muito triste. Eu acho que, como eu falei, na lista de coisas que um jogador profissional de futebol não pode nunca fazer, é virar as costas para sua torcida, a não ser que sua torcida dê algum motivo para isso, né? Porque, assim, Tirone, vários dirigentes devem dar motivo. Tem, A dirigente questão que atrasa, tá aí, tem hein? dirigente que atrasa salário. Sem dúvida.
Tem dirigente que não te trata bem, tem dirigente que... Não que o Itaí me pareça ser o dirigente mais bonzinho, que passe a mão na cabeça. Não me parece. Não, eu nem tô me referindo nesse caso. É que são duas instituições. A torcida e a relação do jogador com a comissão técnica, com diretoria. Há alguns casos, por exemplo, o Luan. O Luan é ídolo do torcedor do Atlético. O Luan está muito incomodado com o posicionamento da diretoria do Atlético. Sim. Porque nas últimas vezes em que existiram consultas pelo Luan, pessoas do Atlético não tiveram a mínima prudência em dizer que o Luan era um cara que se machucava demais. O Luan descobriu isso. O mercado informou ao Luan, Luan, a gente consultou, mas falaram que você não tem condição. Mas quem falou? O pessoal de dentro do Atlético. Então, o Luan guarda consigo uma mágoa de pessoas do Atlético. Só que as pessoas não compõem a torcida. Então, o Luan tem tratado essa relação com o torcedor de uma maneira mais adequada do que o Arrascaeta. Porque a torcida fez do Luan um ídolo. A torcida trata o Luan com muita reverência. Assim como a torcida do Cruzeiro fazia em relação ao Arrascaeta. Então, é possível que o Arrascaeta tivesse problemas com o Itair, é possível que em algum momento tenha atrasado direito de imagem, salário, alguma coisa, alguma promessa, algum prêmio que foi prometido e não foi cumprido. Isso tudo... É uma coisa que o Cruzeiro tem feito muito. Isso, né? isso tudo pode ter acontecido, mas não ninguém permite... nunca falou. Não, mas, o Arrascaeta falou assim, olha, desculpa interromper. O ano passado teve o rolo do Thiago do Scarpa, que ia para o Palmeiras, não ia, saia do Fluminense. Ele fez a mesma coisa, não apareceu para treinar. E aí falou, o cara tinha que aparecer para treinar. Daí o cara levantou a ficha corrida, eu não recebo há 10 meses. Não, para mim o caso era muito mais grave. Né? Mas ainda assim... sustentado pela realidade. Se o Arrascaeta tem algo a dever, ele chega e fala, pessoal, não, eu mas não ainda treinar que por causa tenha, disso. então, ele se limitou à questão do tratamento da reunião lá com o Itaí Machado. E assim, Rômulo, ao que parece... unicamente nisso. Ao que parece, não há motivos. Então. Não há... Em algum momento pode ter atrasado o salário, em algum momento pode ter atrasado alguma premiação. Mas nem isso ele fala. Não é isso, não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, por mais que existam rusgas com o seu diretor, com o seu presidente, com membros da comissão técnica, o jogador não pode esquecer que esses caras não representam o torcedor. E os torcedores é quem tratam e tem uma relação muito carinhosa com o jogador. Então a Arrascaeta mandou mal nesse sentido. Ele perdeu o carinho de uma torcida bem grande. O Matheus Pereira está dizendo que o Arrascaeta não merece o Cruzeiro. O Gil Hexa está dizendo que o Itair defendeu o Arrascaeta em todas as suas entrevistas, tem cobrado e acusado muito o empresário, porque é isso que ele tem que fazer. Vai que o jogador volte. Vai começar falando mal do jogador ali para quem todo mundo ouvir. Ele não pode inviabilizar o retorno. Né? O negócio vai ficar ainda mais difícil. O Rafael André está dizendo que é o seu Madruga notificando o seu Barriga. Maldade. O Marcos Silva está dizendo que o Arrascaeta está ferrado com o Mano Menezes. Se voltar, vai azedar para ele. O Mano é cri-cri demais. Também teve isso. O Mano Menezes falou no fim de semana sobre a história do Arrascaeta não ir para o treino e falou muito mal, disse que está muito errado. Não, ele falou o básico. Ele falou que... que o certo seria que o Arrascaeta continuasse treinando e resolver essa situação internamente. Claro. Ele falou o sensato, o óbvio, o elementar. Não vi nada demais também. E o Marcos Rocha está dizendo, sim, mas vai que o Arrascaeta volte. Aí o Mano Menezes, voltei, vem pro papai, não vai ter. Mas acho que o Mano... Tá pegando o bordão nas outras essa pessoas. Questão. Não pode não? Pode, você tá autorizado. Tá bom. E o Marcos Rocha está dizendo, ok, Arrascaeta errou, mas o que vocês falam a respeito desse diretor da Raposa, que é, segundo vocês mesmos, ignorante. Tudo normal, já é o jeito dele, só curiosidade minha, pois eu torço pelo Flu. Não é normal. E a gente fala quem não vai trabalhar perde a razão. Sim. Né? Perde a razão. Se o Rômulo estiver bravo com a gente, se você for truculenta com ele, você... E vamos combinar, né? Né? Se o Rômulo não vier, ele perde a razão, não é, Rômulo? Então, a grande questão é que o Arrascaeta ficou incomodado com a... Sei lá, com a truculência do Itair. O cara tem 25 anos, o cara não é um bebê de 12 anos e 10 que vai chorar porque o cara foi grosseiro com ele. Não, e há pontos e pontos. O cara é um atleta de futebol, ele ouve palavrão o dia inteiro de técnico, do Mano Menezes ele deve ouvir pra caramba. Não é porque o Cruzeiro tem dívida na FIFA, não é porque o Cruzeiro tem dívida na FIFA que essa questão o Cruzeiro agiu mal. Não é porque o Itair age com truculência, e no ano passado foi irresponsável, como disse o Rômulo, e eu concordei com ele, a política
financeira do Cruzeiro no ano passado foi irresponsável. Sim. O Cruzeiro saiu gastando um dinheiro que não tinha, imaginando que conquistaria títulos e iria longe nas competições para trazer essa grana de volta. Não é porque tudo isso aconteceu e a gente já pontuou que nesse momento a gente tem que criticar o Itair. Nesse momento, o maior equivocado foi o Arrascaeta não em gostar da proposta do Flamengo, não em pensar em se mudar para o Flamengo, mas em não aparecer para treinar. O Bruno Henrique também está louco para ir para o Flamengo. O Bruno Henrique não vê a hora de trocar a Vila pela Gávea. Mas você não vai ver ele falando isso em nenhum momento. Você não vai ver o Bruno Henrique faltando a treino. Você não vai ver o empresário dele declarando guerra ao presidente do Santos, porque tudo isso vai jogar contra a negociação. E aí tem muita gente também lembrando sobre a história do telefone, porque ele acusa a diretoria do Cruzeiro de ter vazado o telefone dele e do empresário dele, o Arrascaeta. E por conta disso, ele estaria recebendo muitas ameaças pelo telefone. E aí o pessoal pegou também uma matéria que ele fez a um canal de YouTube falando em novembro que o telefone dele tinha sido vazado. Eu não sei se ele já tinha trocado de número e aí vazou novamente. Não, hein? Mas ele também faz essa acusação em relação à diretoria do Cruzeiro, dá a entender que foram os diretores do Cruzeiro que vazaram o telefone dele e do empresário. O que mais me impressiona também em relação a isso é um empresário experiente como o do Arrascaeta, não chegar para o jogador e falar assim, olha, você tem que treinar, vai lá treinar que a gente está tentando mas resolver. ele quer exatamente o contrário. Mas é impressionante, exatamente, e é isso que me impressiona, um empresário, e é um empresário experiente, conflito. não falar para o jogador o que é que ele É a precisa busca do fazer, o que é conflito. certo. Então, eu já falei aqui semana passada, eu sou um pouco repetitivo, mas tudo bem. Seja, eu gosto de você. Não há assim. inocência nessa história, a diretoria do Cruzeiro não é inocente, muito pelo contrário. O Arrascaeta, então, a atitude vergonhosa. E a própria ação do Flamengo também Fala olhando pra não foi uma câmera. ação. Porque eu gosto Fala de olhando Para pra falar aquele final, para fazer aquele final. Não, eu gosto de dificultar edições. Mas aí você tem que Eu falo olhando pra cá, fala isso olho pro pra fã do cá, esporte. volto. Não, mas já falei isso aqui, porque você é o diretor de Isso. programa. Agora, Eu que gosto de você que bem coisa. enquadrado, assim, Ah, né? não. Mas então, não há inocentes, o próprio Flamengo, já falei isso aqui, vou repetir de novo. Ah, não. Repetir Pra de câmera, novo. pra câmera. Vou repetir de novo. Pra câmera, vai. A postura do Flamengo em utilizar um empresário, apresentar uma proposta só com belas cifras, permitir que o Cruzeiro demonstrasse interesse e logo após isso, revelado que a proposta era de autoria do Flamengo, já cria toda uma situação inevitável de conflito. Sim. O que fizeram? A proposta é essa aqui, adorei. Já repercute que o Cruzeiro aceitou os números. Só depois revela que é o Flamengo. Só que, evidentemente, o Cruzeiro não teria a motivação e interesse de fazer uma negociação com um concorrente direto no futebol brasileiro. Aí. Não teria nenhuma Fala assim, pra interesse. você é mais caro. Então, é lógico, mas é natural aí. isso. É, claro, Mais do que também acho. plausível isso. Então, o próprio Flamengo criou uma situação inevitável de caos, de conflito. E o empresário, certamente também conectado com isso, amplia ainda mais o caos, orientando o Arrascaeta, que se faz de inocente, a não se apresentar e não trabalhar. Então, também foi um conflito, um caos totalmente arquitetado, consolidado, e que eu não sei onde vai parar. Eu só acho difícil essa reviravolta tão gigantesca assim. Concordo com vocês que em outros casos no futebol já aconteceu isso, de um jogador, depois de um conflito que parecia irreversível, voltar, jogar bem e essa história ser colocada à parte. Mas o que a gente vê até agora é um lado e o outro lado em total desacordo. Eu não vejo uma situação ainda de negociação sincera e transparente. Sinceramente, não. Concordo. também acho. Arrascaeta, Everton Ribeiro e Vitinho. Belo meio campo, hein? É. E Bruno Henrique? Tem uma Bruno outra Henrique, questão, Bruno Henrique, porque, olha, essa novela está começando a ficar muito longa também. O Fla fez uma primeira proposta, 20 milhões pelo Bruno Henrique, a diretoria do Santos disse não, e aí o Flamengo melhorou.